Agora vai, agora vai. E aí, vocês, galera aí que já acabou de chegar, tá todo mundo bem? Tudo bom, né, Evelyn? Sim. Angelina, Léo, todo mundo? Pedro, Henrique, tá todo mundo bem? Eu tô bem. Então, beleza, que bom, Tá graças a Deus. emocional não tá muito bem, não, mas a gente continua. Não tá muito bem por quê? Por causa da pandemia? Pandemia, prova. Não, tia, eu estudei muito. Eu fiquei todos os dias. Já tem mais de 3 semanas que eu tô todos os dias estudando até de noite. O meu último sábado eu fiquei até 3 horas da manhã estudando, tia. Pra E quê? quando chega as Tá provas, fácil. Meu Deus. Mas, Lívia, fica tranquila, vai ser recompensado. Você vai arrasar nas provas, vai tirar notão. Só você ficar tranquila, porque quando a gente estuda mesmo, a gente fica tranquilo, porque aí a gente faz uma avaliação maravilhosa. Você pode ficar tranquila, não tem por que você ficar nervosa, ansiosa, não, tá? E A ontem gente eu já tem estudei. tanta coisa nessa quarentena para ficar assim, ansioso, pra ficar nervoso. Se você está estudando, fica tranquila, vai tirar uma nota boa, tá? Assim como os outros também, eu acredito que sim, né? Incrível como Lívia tá botando pressão na prova. Não fiquem assim, não. Ontem minha Não mãe fiquem assim, não. Ontem minha mãe olhou pra mim, eu tava chorando. Por quê? Eu nervoso. Porque meu nervoso abala muito meu emocional. Eu comecei a chorar do nada. Por causa do nervoso da prova? Meu nervoso abala muito meu emocional. Eu posso até ficar doente, tia. Nas primeiras provas que foram prova lá pelo computador, eu fiquei com febre um dia. Fica assim, não, Lívia, olha só. Faz parte, né, da escola, dessa coisa de avaliação, e é só uma avaliação. Você não tem que ficar assim, nervosa, somatizando essas coisas, não. Fica tranquila. Você está estudando a beça, então você vai se dar bem. Fica tranquila, não tem por que ficar nervosa, não. Bom dia, gente. Bom dia, galera que está chegando agora aí. Tá bom, Lívia? Fica assim, não, fica tranquila. Quando você estiver assim, nervosa, muito nervosa, você para, sai, deixa o caderno, deixa o livro, para, vai beber uma água, vai distrair a mente um pouquinho. Foi o que eu fiz. Respira fundo, se acalma, depois você volta. Não fica assim, não. Não deixa essa ansiedade tomar conta, não, tá bom? Tá bom. Bom dia, Camille. Fala, Lívia. Obrigada. É Pedro, na verdade. É o seguinte, Oi, Pedro. Fala. que o governo falou que a gente ia passar de ano mesmo reprovando em algumas matérias. Não sei disso, gente. Ontem fizeram a mesma pergunta. Eu não tô sabendo, eu não vi nada disso, não. E nem ninguém na escola falou nada disso pra gente, não. Ainda não sei de nada, gente. Nem ouvi. É porque Passou na passou televisão isso, Pedro? no jornal. Eu vou procurar ver qual foi o jornal que você viu, porque eu não vi isso, não. Eu não vi, na verdade, só assim, só ficaram contando pra mim todos os dias, todas as horas aí, até o último minuto que eu fui dormir. Eu não vi. Queria saber qual é o jornal para eu ver, porque olha que eu vejo jornal, mas assim, eu não vi, realmente eu não vi, eu não tô sabendo de nada disso, não. Exatamente. Bom, podemos começar então? Nós, na semana passada, terminamos de fazer a correção da segunda parte da revisão, não foi isso? E aí, nós ficamos para a atividade de casa, a letra D da página 377 e a página 382. Na letra D dessa página 377, eu vou procurar saber, Léo. Vou procurar saber qual é a reportagem, porque eu não vi isso, não. Letra D. Pesquise em jornais, revistas ou na internet notícias recentes sobre a estrutura fundiária no Brasil e anote as principais informações no espaço abaixo. Alguém pode me responder qual foi o que vocês encontraram aí a respeito sobre a estrutura fundiária no Brasil? O que vocês colocaram? Uma pessoa só já pode responder, porque esse falatório todo aí, né, em pensamento, porque só está no pensamento, porque eu não estou ouvindo voz de ninguém. Uma só pode falar, uma pessoa só. Alguém fez? Repete a página, por favor, tia. Página 377
Letra D, que era para pesquisar na internet algumas notícias sobre a estrutura fundiária no Brasil. Alguém fez? Tô abrindo o negócio. Tá. Jennifer, bom dia. Você que chegou agora. Vamos começar aqui a correção da página 377, letra D, que ficou para casa, e depois da página 382. Olha, quem não fez, pode entrar agora na internet para poder ver, fazer essa pesquisa rapidinho e colocar aqui no chat. Notícias recentes sobre a estrutura fundiária no Brasil. E coloca aqui no chat para mim que eu quero ver. Sim, eu sei, Carol. Léo, você pode ver agora para mim? Dá uma pesquisada aí. Notícias recentes sobre a estrutura fundiária no Brasil. Copia e cola aqui no chat para a galera. Rapidinho a gente faz isso. Mas você encontrou alguma coisa, Evelyn? Ó. Ah, tá, entendi. Beleza. A Angelina colocou aqui, ó, a desigualdade estrutural fundiária brasileira configura como um dos principais problemas do meio rural. Isso porque interfere diretamente na quantidade de postos de trabalho, valor de salários e nas condições de trabalho e modo de vida dos trabalhadores rurais. Pode deixar isso aí, tá certo, Angelina? Sim, eu pesquisei também. Posso ver se tá certo o que eu botei? Pode falar. Você vai colocar aqui no chat? Vou colocar. Tá. A estrutura fundiária brasileira é extremamente conservadora. Os latifúndios com mais de 1.000 hectares, sim. Tá certo, tá, Lívia? Pode deixar esse aí. Achou a mesma coisa que a Angelina, Léo? Beleza. Então podem colocar essa resposta aí. Tanto a de Angelina quanto a da Lívia estão corretas, tá? Aí depois vocês vão copiar aí no caderno de vocês, no livro de vocês, tá? Tá certinho. Viu como é que é rápido e fácil? Rapidinho, só usar aí a internet do celular para pesquisar e colocar. Bom, agora lá na página 382. Observe as fotografias a seguir e assinale o principal problema ambiental apresentado em cada uma delas. Na foto A, bom, nós temos aqui uma pessoa com um carrinho, né? E aí nós temos, então, a utilização de agrotóxicos sobre a produção agrícola. E aí, o que a gente vai marcar aqui? Crescimento das ervas daninhas, contaminação dos solos e das águas, redução da produtividade. O que vocês marcaram? Qual das três afirmativas vocês colocaram que está relacionada à foto? Número 1. Foto A, a foto A. É a primeira, a segunda ou a terceira frase? Eu fiquei em dúvida. Eu botei a segunda. Você botou mas contaminação eu do acho que é a solo primeira. e das águas. Só que eu acho que é a primeira. Eu não sei. É a segunda mesmo. A segunda, então, é certeza. Porque os agrotóxicos, eles podem poluir os solos e as águas, contaminar isso aí. E na foto B, poluição do solo, remoção de camadas do solo ou ampliação da área de cultivo. Bom, gente, a vossoroca nada mais é do que um processo de erosão que ocorre nesse solo, que está exposto aos agentes erosivos. Então, olha lá, ó, a foto exemplifica, é realmente uma vossoroca. O solo, ele cede, ele desmorona e fica esse buraco no meio dessa paisagem, tá? E aí, qual das três afirmativas vocês marcaram? Bom dia, Eu Lucas. tinha marcado remoção de camadas do solo. Mas agora é isso aí mesmo. É assim mesmo?
É isso aí mesmo. Remoção de camadas do solo. Lucas, nós estamos fazendo a correção da página 382 do livro, tá? Foto A é a segunda afirmativa para você marcar. E na foto B, segunda afirmativa também. Remoção de camadas do solo. Tá bom? Alguma dúvida, galera? Esses problemas que nós vimos aí, nessas fotos, elas estão relacionadas aos problemas ambientais que podem acontecer no campo. Nós estudamos aí toda a dinâmica agrária brasileira, falamos sobre as estruturas fundiárias, como é dividido o campo no Brasil, e a gente viu que algumas produções agrícolas, alguns tipos de técnicas agrícolas promovem muitas intervenções no nosso meio ambiente lá na área rural. E promovem de maneira negativa, causam danos. A primeira delas pode ser a ação das queimadas, que vai destruir a vegetação, as florestas locais, para serem substituídas por áreas de cultivos agrícolas. Nós vamos ter aí, né, que é a atuação do desmatamento. Nós temos também a utilização dos agrotóxicos. O Brasil é o maior, né, é o país que mais utiliza os agrotóxicos no mundo. Tá certo? Isso aí a gente está liderando o ranking. Infelizmente, os agrotóxicos que são utilizados pelos produtores rurais para evitar a perda da sua produção por ervas, por animais, por pragas, né? E aí, com a utilização dos agrotóxicos, podem passar a poluir o solo. Se tiver um rio próximo à área que está ocorrendo o cultivo, essa água que vai sair das plantações com agrotóxicos vão parar nos rios, poluindo esses rios. Se tiver algum lençol freático por debaixo dessa área que está ocorrendo a produção agrícola, também vai ser poluído. Então, promovem muitas intervenções, sem contar na saúde dos consumidores, das pessoas que vão consumir esses alimentos, né? A maioria desses alimentos que nós consumimos, que a gente compra aí nos nossos mercados, né? São produtos de produções que geralmente utilizam algum tipo de agrotóxico. Por isso que a gente tem que lavar, a gente tem que deixar de molho, a gente tem que limpar bem esses produtos, esses alimentos, para que a gente não consuma diretamente os agrotóxicos que foram utilizados, né? Porque há estudos relacionando a ocorrência de doenças, como o câncer, por exemplo, por conta da alimentação, por conta da ingestão aí de consumo de produtos que utilizam os agrotóxicos, né? Infelizmente, nós estamos aí liderando, né, Angelina? Pois é, fazer o quê? Mas, vida que segue, e a gente tem que se cuidar, né? Quem tivesse... Eu queria muito ter um quintal que eu pudesse plantar, fazer uma hortinha para eu mesma consumir os produtos que eu sei da onde é a procedência. Mas, infelizmente, eu não tenho espaço, então não dá para fazer isso. A gente acaba tendo que comprar nos mercados e a gente fica refém, né? Não tem jeito. Então, é um tipo de problema que ocorre no campo e que a gente precisa mudar. Ah, sério? Você tem aí na sua casa? Que sorte, que coisa legal, que bacana. Sua mãe consome, então, os produtos daí. Que beleza, queria eu poder fazer isso. Mas aqui não dá certo, não. Oi. Eu viajei e lá onde eu tinha vários pés de laranja, de tangerina. A gente colhia todo dia para fazer essas coisas. É tudo natural de lá. Nossa, que delícia. É outra coisa, né, Jennifer? Muito bom, né? Uhum. Aí, ó, que bom que aqui vocês têm várias pessoas que têm essa possibilidade de fazer horta. Olha aí, a Evelyn falando que a avó dela também tem uma horta em casa. E isso aí é maravilhoso, porque aí a gente sabe o que a gente está consumindo, né? Porque os grandes produtores agrícolas, eles não estão preocupados com a nossa saúde. Infelizmente, não. Também não estão muito preocupados com o meio ambiente, não. Eles estão preocupados em vender seus produtos e lucrar cada vez mais, né? Independente se vai poluir o meio ambiente, independente se vai provocar queimadas, independente se a população vai consumir um produto aí
cheio de agrotóxico, né? Então, eles não querem saber. E cabe a nós, né, procurarmos aí, então, esses produtos. Bom, então a gente falou aqui um pouquinho sobre os problemas ambientais por conta da ação da atividade agrícola. Falamos aí da poluição dos rios, dos lençóis freáticos, do solo, falamos da atuação das queimadas nas florestas na Amazônia, isso está ocorrendo muito por conta do aumento das fronteiras agrícolas. O que é isso? A substituição de áreas de floresta por áreas de cultivo agrícola, e isso está ocorrendo lá na nossa floresta amazônica. Agora, existem também outros problemas, né? Quando as pessoas, dependendo do tipo de solo, quando elas praticam a agricultura de maneira intensiva, direto sobre esse solo, pode provocar erosão, pode provocar também o processo de desertificação. Por exemplo, região da Amazônia que hoje tem o crescimento das áreas agrícolas, de fronteiras agrícolas. Muitos agricultores estão desmatando a floresta para utilizar essa área para a produção agrícola. Bom, olhando de cima, a visão que nós temos da Amazônia, né, da floresta amazônica, é uma área só de verde. A gente consegue de cima visualizar o solo da região? A gente não consegue. Por quê? A natureza é bem sábia, né? Lá na floresta amazônica, que é a maior floresta equatorial do mundo, né, nós temos uma grande biodiversidade, uma grande quantidade de espécies de plantas nativas da região. E essas plantas acabam protegendo o solo amazônico dos processos erosivos. Por quê? Porque o solo da região Amazônia, ele é frágil. Então, se a gente desmatar aquela área, retirar a cobertura vegetal, as árvores, as copas das árvores largas, elas protegem o solo da ação da chuva, né, que pode provocar erosão. Mas na medida em que eu tiro essa vegetação de lá, eu estou deixando aquele solo exposto à ação da chuva, né, à ação do vento. E aí, esse solo, que já não é tão fértil assim, ele é frágil, com o passar dos anos, ele vai sofrer a erosão, vai ter a ocorrência de vossorocas, vai ter a ocorrência do processo de desertificação. Existem algumas áreas já na Amazônia com o surgimento desse processo. O que é isso? É a perda dos minerais existentes nesse solo. Então, tudo que você plantar, qualquer coisa que você plantar na região, não vai vingar, não vai nascer nada, porque o solo já perdeu todos os seus nutrientes. Então, nós precisamos de uma política, em especial na região da Amazônia, já que é a maior floresta equatorial do mundo, com muitas riquezas, com muita biodiversidade. Temos que criar políticas públicas que possam promover um desenvolvimento sustentável, ou seja, um desenvolvimento, uma produção na região, mas que, ao mesmo tempo, essa produção, ela possa repensar, ela possa proteger as áreas florestais. Lembram daquela reportagem que a gente assistiu da irmã Dorothy, que ela estava promovendo desenvolvimento sustentável na região da Amazônia, onde os pequenos agricultores, eles cultivavam em uma pequena parte do terreno, e a outra parte do terreno, eles tinham que proteger aquela floresta, eles não podiam desmatar, com o intuito de preservar a floresta. Então, havia uma menor intervenção do homem naquela região com o objetivo de proteger a nossa floresta amazônica. Só que esses grandes produtores, eles não fazem dessa maneira. Eles desmatam grandes áreas para lançarem, para produzirem nessa região. E aí fica difícil da gente proteger a floresta, tentar preservá-la com atitudes dessa maneira, né? Então, a gente precisa aí de uma política pública que seja mais rigorosa, que possa cuidar desse desenvolvimento sustentável na região. É possível? É. Vai dar muito trabalho? Vai. Mas não é impossível. Se a gente quer preservar a floresta, se a gente quer manter essa maior floresta equatorial do mundo aqui no Brasil, a gente precisa, né, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, não é? E a gente não tem que pensar só na gente, não. A gente está pensando aqui nas gerações futuras, nas próximas gerações. A gente já viu aqui
que se essa floresta toda for desmatada, ela não vai impactar apenas na perda das espécies de árvores que existem lá, não, na riqueza que existe na região. Vai mexer com a circulação atmosférica, com o tempo do Brasil todo, porque o tempo nos outros lugares, nas outras regiões, vão ser alterados, vão ficar mais secos pela ausência de chuvas, porque a floresta amazônica, ela é responsável aí pela umidade que nós vamos ter pelo Brasil também, pela ação das correntes, né, dos ventos, pela ação das massas de ar que circulam no Brasil. Então, essa umidade que vem da Amazônia acaba atingindo outros lugares também. E se você perde essa área que produz a umidade, o clima do Brasil pode se alterar também, né? E aí pode ter escassez de água, a população pode passar por racionamento de água no futuro. Então, a gente tem que pensar sempre no futuro, o que a gente vai deixar para as próximas gerações, ok? Alguma dúvida sobre isso aí? Não? Galerinha, nós vamos dar continuidade aqui a esse capítulo. Esse capítulo aqui, ele fala sobre 3 assuntos muito importantes. A agricultura, que nós já falamos nas semanas anteriores. Ele vai abordar também a industrialização brasileira e a urbanização. Antes que eu comece falando com vocês sobre a urbanização brasileira, eu preciso explicar sobre a industrialização, porque a industrialização ela está totalmente atrelada ao fenômeno da urbanização. A urbanização só ocorreu graças ao desenvolvimento industrial do Brasil. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre como ocorreu o processo de industrialização brasileiro, tá certo? Vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar aqui alguns slides. Deixa eu começar aqui. Bom, a industrialização no Brasil, ela é muito mais recente do que a industrialização que ocorreu nos países desenvolvidos, ok? A industrialização, o processo de industrialização nesses países começou lá no século XVIII e no século XIX. Século XVIII, 1750, com a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, e que depois foi se dissipando, disseminando para outros países da Europa, né? Então, aí que eram as metrópoles na época, começaram a se desenvolver as primeiras indústrias. No Brasil foi diferente. Nós passamos muitos anos dependendo da importação desses produtos industrializados, tá certo? Esse processo de industrialização no Brasil, ele só vai começar a se desenvolver após uma ocorrência, algo muito grave que aconteceu aqui no Brasil, que foi a crise do café. A gente já estudou os ciclos econômicos e vimos que no passado o Brasil era um país essencialmente agrário, ou seja, suas exportações dependiam dos produtos agrícolas, e esses produtos agrícolas, eles eram divididos aí em ciclos, né? Nós tivemos alguns ciclos. O café foi um importante ciclo, que foi o primeiro produto, né? Primeiro ciclo do Brasil independente, ou seja, quando não éramos mais colônia de Portugal. E esse produto, esse ciclo, ele veio se desenvolver por todo o século XIX. O Brasil, nessa época, era o maior exportador mundial. Ainda continuamos, ainda somos o maior exportador mundial de café, ainda na atualidade. Mas naquela época, nós não tínhamos uma diversificação de atividades econômicas. A gente focava apenas na produção de um produto que iria ser exportado. Ou seja, se esse produto passasse por alguma crise, nós não tínhamos um plano B, ou seja, a exportação de outros produtos que tivessem tanto peso quanto ele. E foi o que aconteceu exatamente com o café. A crise cafeeira, ela veio começar já no início do século XX. Bom, por quê? Por conta dos Estados Unidos, onde se instaurou uma crise econômica lá por conta da queda da Bolsa de Valores de Nova York, no ano de 1929. E aí, o que tem a ver essa crise na Bolsa de Valores com o café brasileiro? Tudo. Os Estados Unidos, naquela época, era o maior importador do café brasileiro. E café, gente, não é um item de primeira instância. A gente não vai morrer se a gente deixar de consumir café.
Então, como eles, os norte-americanos, estavam em crise, eles cortaram toda a importação do café brasileiro. E aí, os grandes cafeicultores não tinham para quem revender todo o excedente, toda essa quantidade de café que eles exportavam para os Estados Unidos. Começou, então, a gerar grandes estoques de café, né, nos galpões dessas fazendas produtoras de café. E aí, numa tentativa de amenizar essa crise para os cafeicultores, para os grandes produtores, os grandes latifundiários, o governo brasileiro ele teve uma ideia. Qual foi a ideia do governo brasileiro? Comprar o excedente do café desses cafeicultores. Então, o governo brasileiro pagou aí alguns milhões pelo excedente dessa produção para que os cafeicultores, coitados, eles não ficassem assim no prejuízo, né? Mas dinheiro do governo é um dinheiro público, não é? Não é o dinheiro de cada cidadão que contribui com o pagamento dos seus impostos? Então os cidadãos brasileiros, os outros cidadãos, acabaram que indiretamente comprando esse café, porque o dinheiro do governo que ele arrecada é um dinheiro público. E aí, nem o país, nem o governo brasileiro, ele tinha para quem vender esse café. E aí, qual foi a saída que o governo brasileiro encontrou para acabar com esse excedente de café? Simplesmente, gente, foi colocar fogo nesse café, porque ele não tinha para quem vender e ele iria estragar. Então, eles acabaram colocando fogo. Não tem aquela expressão de queimar dinheiro? Veio aí desse período, porque, na verdade, o governo brasileiro meio que queimou dinheiro, porque ele comprou, ajudou os cafeicultores, mas ele também não tinha para quem vender, revender, e quem ficou com prejuízo foi ele, que pagou pelo café que ele não conseguiu vender. E aí queimou o dinheiro, porque só gastou dinheiro na compra do café, né? Bom, além desse acontecimento da crise que estava aqui, que foi instaurada no café, nós vamos ter também alguns fatos históricos de importância mundial que também impactaram e que contribuíram para o início das indústrias no Brasil. Bom, que fatores foram esses? Eu já falei, a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Mas na primeira metade aí do século XX, nós tivemos as duas grandes guerras mundiais, né, que ocorreram. E aí contribuiu também para a criação dessas indústrias no Brasil. Por quê? Ora, o Brasil, ele importava todos os produtos industrializados. Só que quando os países eles entram em guerra, eles entram em conflito, principalmente nesse de ordem mundial, eles vão desacelerar as suas produções, né, das indústrias. Por quê? Porque eles precisarão desses investimentos para a compra de armamentos, para a indústria bélica, visto que eles estão envolvidos num conflito, numa guerra. E assim eles fizeram. E aí, com a redução da produção dos produtos industrializados, eles deixaram de exportar, de vender para os outros países, porque eles não vão deixar a sua população sem o produto para vender, óbvio. Eles estavam produzindo somente o necessário para a sua população. E aí, esses produtos começaram a faltar aqui no Brasil. Então, esses cafeicultores que já estavam na crise do café, começaram, então, a criar algumas empresas, algumas indústrias. E aproveitando também essa questão do racionamento dos produtos que já não chegavam mais no Brasil, começaram a produzir esses produtos para serem comercializados aqui no país. Assim, as primeiras indústrias que se criaram foram assim de alguns ramos específicos que não gastavam muito e que o lucro ele era garantido. Que indústrias foram essas? Indústrias do ramo alimentício, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa se alimentar. Então, eles eram um lucro certo, porque ia ser vendido aqui, né, dentro do país. As indústrias têxteis também, na fabricação de tecidos, de roupas, enfim, todo mundo precisa também se vestir. E aí, era uma venda certa. Então, as primeiras indústrias que se criaram no Brasil foram relacionadas a esse tipo de produção, tá certo? Aqui eu só botei uma foto dos 3 eventos externos, né, que aconteceram fora do Brasil e que contribuíram para a ocorrência da industrialização brasileira, tá certo?
Então, aqui em frente à Bolsa de Nova York, a população protestando por conta da quebra dessa bolsa. Primeira Guerra Mundial, né, que foi a Guerra das Trincheiras, era assim que eles combatiam um ao outro. Segunda Guerra Mundial, isso aqui é uma imagem, né, do exército nazista de Hitler, que foi a marca também da Segunda Guerra Mundial, política do nazismo. Alguma dúvida até aqui? Respondam aí, por favor. Vão ter mais guerra mundial? Oi? Eu Vai não ter mais entendi, alguma repete. guerra mundial? Se vai ter, Vai ter mais alguma guerra? isso é imprevisível, a gente não tem como afirmar. Depende da geopolítica mundial, né? Eu não posso falar para você, não vai ter mais. Eu não sei como que os países Entendi. irão se comportar, né? Fabíola, Oi. alguma dessas guerras envolveu o Brasil? Não, né? O Brasil, ele, na Primeira Guerra, não. Na Segunda Guerra, também demorou para colocar um lado. Ficou fora, assim, de... Porque como aconteceu na Europa, não exigiu muito da gente aqui, não. A gente foi ficando em cima do muro justamente para não sofrer nenhuma sanção, entendeu? Entendi, obrigada. Nós não nos envolvemos diretamente nesses conflitos, mas sofremos algumas consequências. A primeira delas é aí, os produtos que eram importados, né, da Europa passaram a não chegar aqui. E aí acabou forçando a criação das indústrias aqui no Brasil. Mas pensem bem, a Europa já estava nesse processo de industrialização desde o século XVIII. Aqui no Brasil a gente só vai começar no início do século XX. Até a primeira metade do século XX, o Brasil era um país essencialmente agrário, onde a sua economia dependia da agricultura. Somente depois desse período que nós vamos nos tornar um país industrializado de fato, certo? E ao longo da nossa história, nós vamos apresentar alguns presidentes que vão ser, assim, responsáveis pelo desenvolvimento industrial do Brasil. Na verdade, tivemos 2 presidentes que são, assim, os mais famosos por desenvolverem a indústria brasileira. Quais são esses presidentes? Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Os 2 governos foram conhecidos por serem nacionais desenvolvimentistas, nacionais porque estimulavam o nacionalismo nos brasileiros e desenvolvimentistas porque promoveram o desenvolvimento de importantes setores no nosso país e que acabaram promovendo um crescimento econômico, beleza? Vamos falar primeiro sobre Getúlio Vargas. Bom, quando Getúlio Vargas ele entrou, né, no governo, já na década de 40, nós já tínhamos aqui algumas indústrias, o parque industrial brasileiro ele estava começando a se desenvolver. Entretanto, o material que era utilizado como base para a confecção dos produtos, a maior parte deles eram importados. A maior parte dos produtos era importada. Ou seja, a gente tinha que comprar de outros países para produzir os nossos produtos. E aí, o preço final desses produtos acabava sendo mais caro. Por quê? Porque o empresário ele vai ter que repassar o custo que ele teve com a compra da matéria-prima, né, para a transformação daquele produto em qualquer coisa, vai repassar para o consumidor. E aí o produto acabava ainda ficando mais caro, né? Getúlio Vargas teve uma sacada. Vamos, então, criar essas indústrias de base, indústrias essas que vão fornecer esses produtos que servirão de base para as outras indústrias. Assim, a gente acaba com essa questão da importação desses produtos. Assim, a gente pode baratear o preço final desse produto, porque tudo vai ser produzido no Brasil, tudo produto nacional. Então, nesse período aí, a gente vai ter o que a gente chama de período de substituição das importações. Ou seja, nós vamos começar a deixar de importar os produtos, né, industrializados que antes nós importávamos e vamos passar a produzir aqui no Brasil, deixando essa importação, reduzindo em um número muito efetivo essa importação.
Então, no governo de Getúlio Vargas, nós tivemos a criação das indústrias de base. Que indústrias foram essas? Ele criou a Petrobras, ele criou a Companhia Siderúrgica Nacional, ele criou também a Companhia Vale do Rio Doce. A Petrobras, né, uma empresa ainda estatal, apesar de algumas partes, alguma porcentagem das suas ações já estarem nas mãos de capital estrangeiro privado, a maior parte das ações da Petrobras ainda é do Estado, então a gente pode considerar uma empresa estatal. A gente sabe que a Petrobras, ela faz a extração do petróleo, do gás natural, ela apresenta técnicas muito modernas para isso, né? Estamos muito avançados nessa questão, nesse quesito, nessa pesquisa, e ela fornece, né, o petróleo e tudo que pode ser extraído do petróleo para as empresas, né? Bom, Companhia Siderúrgica Nacional é aquela empresa que fica ali em Volta Redonda. Hoje ela já é privada, foi privatizada nos governos, né, depois da década de 90, Fernando Henrique. Nós temos também a Companhia Vale do Rio Doce. Hoje, a Vale do Rio Doce é uma empresa privada, não é uma empresa estatal. Empresa essa que nos últimos anos tem tem ocasionado vários problemas ambientais. Isso aí é muito recente, vocês lembram, né? Da poluição do Rio Doce, né? Que tornou o rio morto por conta da elevada concentração de sedimentos minérios. Nós vamos ter também a barragem de Brumadinho, aquele acidente onde morreram aí mais de 300 pessoas, fora os impactos ambientais que ocorreram na região. Hoje em dia, essa empresa ela é privada. Se fosse uma empresa estatal, ela já teria fechado, porque aí a justiça e todo mundo ia batalhar para que ela pagasse, né, as multas correspondentes a esses acidentes. Agora, é uma empresa privada, tem um lucro de bilhões por ano, e com relação a Brumadinho, a multa que ela pagou ficou na casa dos milhões. O que são alguns milhões dentro de bilhões que a empresa fatura por ano, né? As leis aqui são muito brandas e tem essa diferença. Quem tem um poder aquisitivo maior tem uma diferença de tratamento em relação a quem não tem esse poder aquisitivo, né? Os donos dessa Companhia Vale do Rio Doce deveriam ter sido presos, né? Mas não foram, nem apareceram na televisão, não sei, a gente não sabe nem quem são. Somente os engenheiros que trabalhavam, que eram os responsáveis ali pelo setor, que foram presos, né? Então, lá atrás, Getúlio Vargas teve um trabalho danado de montar essa empresa, né? De gerar e criar uma empresa relacionada à extração dos minérios que seriam utilizados em outras empresas, e nos governos posteriores, esses governos venderam essas empresas, e hoje a gente já não tem mais a mão estatal aí, ok? Então, no governo de Getúlio Vargas, ele preparou a base para o desenvolvimento industrial das outras empresas, né, fornecendo as matérias-primas que seriam utilizadas para as empresas, para a transformação de algum produto industrializado. Nós vamos ter também um outro governo, anos mais tarde, Juscelino Kubitschek, responsável também pelo desenvolvimento industrial no Brasil. Juscelino também teve uma outra característica muito importante, foi no seu governo que nós tivemos, então, a criação da capital Brasília. O objetivo de Juscelino Kubitschek, ao retirar a capital do Brasil, que antes era no Rio, para Brasília, foi promover uma integração nacional. Hoje em dia, é muito fácil, né? A rede, a malha rodoviária brasileira, ela é muito extensa, as pessoas estão conectadas pela internet. Olha só, hoje a gente assistindo aqui, participando dessa aula, cada um na sua casa, mais ligadinho e participando ao mesmo tempo. Naquela época a gente não tinha isso, né? Então, a região centro-oeste, a região norte, ela ainda era marcada por um grande vazio demográfico. E aí, ele colocou a capital do Brasil lá na região centro-oeste com esse objetivo, de promover uma maior integração, de promover o desenvolvimento de infraestrutura nessas regiões que eram de vazio demográfico, certo? Então, construção de rodovias também vai ser a marca do seu governo. Ele tinha um slogan
do plano de metas. Ele tinha um slogan do plano de metas que era 50 anos em 5. O que ele queria dizer com isso? Que o Brasil iria crescer, iria se desenvolver o equivalente a 50 anos em 5 anos, que era o tempo de mandato dele, né? Óbvio que ele não conseguiu isso tudo, mas ele promoveu uma grande mudança e melhoria, sim, em relação à infraestrutura no país. Isso é inegável. Por quê? Porque no governo dele, ele começou a promover, a estimular a entrada de empresas estrangeiras no Brasil para desenvolver o parque industrial brasileiro, para gerar mais emprego para os brasileiros. Então, ele estimulou a vinda das empresas multinacionais. Multinacionais são essas empresas que têm a sede nos países desenvolvidos, geralmente, e que implementam suas filiais nos outros países, nos mais diversos lugares do mundo. E aí, nós vamos ter a entrada especificamente em um maior número de um ramo da economia, de empresas do setor automobilístico. Então, chegaram a Ford e todas essas outras companhias entraram no Brasil neste período, impulsionados pelo governo de Juscelino Kubitschek. Agora, o que será que ele fez para fazer com que essas empresas viessem para o Brasil? Porque as empresas multinacionais, elas estão lá no país dela de origem, muito bem, obrigada, produzindo. Então, ele teve que oferecer também alguma coisa em troca, para que essas empresas pudessem colocar suas filiais. O que ele oferecia em troca? Bom, ele oferecia o espaço, né, o terreno, as isenções fiscais relacionadas ao uso desse terreno. Ele oferecia já uma infraestrutura para que essa empresa pudesse se alocar na região. Além disso, a mão de obra barata brasileira. A nossa mão de obra, ela é mais barata do que a mão de obra do país de origem, do país desenvolvido dessas empresas. Então, essa empresa, ela acabava produzindo o mesmo produto que eles faziam lá no país de origem, mas de maneira mais barata. Por quê? Eles ganhavam na questão da isenção fiscal, eles ganhavam na questão da mão de obra que era mais barata, os salários eram mais baixos, né? Então, o produto final dele acabava saindo por um preço abaixo do que o produto que era mesmo o produto que era produzido lá no seu país de origem. Então, começaram a chegar muitas empresas através dessas facilitações. Só que, assim, não basta só você trazer uma indústria automobilística se você não tem um mínimo de infraestrutura para a população transitar com o seu carro. Então, ele acabou também tendo que promover o desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Então, o plano de metas de Juscelino Kubitschek, gente, ele acabou promovendo o desenvolvimento, ele prometia, né, o desenvolvimento de transportes, de rodovias, da saúde, da educação e da industrialização. Através de todos esses fatores, chegaria, então, a um crescimento econômico, certo? Então, houve aí a criação de importantes rodovias também no seu governo para melhorar o acesso e facilitar, né, o trânsito das pessoas com os carros que iriam comprar. Isso lá no passado. E hoje? Como se encontra, então, a indústria brasileira nos dias de hoje? Bom, hoje a indústria brasileira, ela se apresenta de um modo bem diversificado e até apresenta um certo grau de tecnologia. Mas ainda somos dependentes da tecnologia de ponta dos países desenvolvidos, tá certo? Somente esses países desenvolvidos que vão apresentar aquelas tecnologias e, obviamente, eles vão viver disso, vendendo a sua tecnologia para os países em desenvolvimento, para os países subdesenvolvidos, certo? Então, o Brasil, ele fica no meio. Ele tem um certo grau, né, de tecnologia, mas ele não domina essa tecnologia de ponta, ele precisa importar isso. E hoje as nossas indústrias, elas estão assim, bem desenvolvidas, se apresentam de maneira bem diversificada, ok? Aqui é só 2 imagens para a gente verificar que hoje nós temos um processo elevado de automação industrial. Hoje em dia,
a maioria das empresas, elas apresentam uma elevada concentração, olha só, de máquinas. E essas máquinas substituem também a mão de obra do trabalho humano. Por isso, gente, que o setor terciário, que é o setor de comércio, o setor de prestação de serviços, é muito importante para a economia brasileira, porque ele consegue abarcar a maior parte da população brasileira economicamente ativa. Ou seja, a maior parte dos trabalhadores brasileiros se concentram no setor terciário, ok? E aí a gente já viu que lá no campo também a gente tem uma intensa mecanização da agricultura, que não consegue sugar uma grande quantidade de trabalhadores. E a gente está vendo que aqui também, nas indústrias que compõem o setor secundário da economia, temos também uma elevada mecanização, o que também não absorve uma grande parcela dos trabalhadores brasileiros. Por isso que a maior parte deles se concentra no setor terciário. Alguma dúvida até aqui? Não, tia. Bom, isso aqui é só para eu relembrar o que eu acabei de explicar para vocês em relação ao parque industrial ser diversificado e ainda dependente da tecnologia dos países desenvolvidos. De todas as regiões brasileiras, o Sudeste é a região mais industrializada. Não é à toa. Por quê? Porque foi na região Sudeste que nós desenvolvemos a produção cafeeira. Foi na região Sudeste onde surgiram as primeiras indústrias brasileiras. Então, os cafeicultores começaram a promover o desenvolvimento dessa região. Então, até hoje, nós, aqui no Sudeste, somos a região mais industrializada, tá certo? Hoje, na atualidade, nós temos a ocorrência de um processo que a gente chama de desconcentração industrial. O que seria esse processo de desconcentração industrial? Nós vimos que lá no passado, e durante um bom tempo, as indústrias brasileiras, elas se localizavam nos grandes centros urbanos. Por quê? Porque nos grandes centros urbanos, a gente já tem toda uma infraestrutura para essa empresa. A gente tem ruas pavimentadas, deveria ter, né? Porque a gente sabe que São Gonçalo ainda apresentam ruas que não são pavimentadas, tudo bem. Mas nos grandes centros urbanos, nas cidades, nos centros, as ruas são pavimentadas, temos a energia elétrica, temos a distribuição da água. Então, a gente tem toda uma infraestrutura para que essa indústria possa se alocar nessas áreas. O problema é que, com o passar dos anos, esses grandes centros urbanos, eles acabam se tornando, assim, mais caros. Então, as indústrias podem pagar impostos mais caros, elas podem pagar um aluguel da região, da área mais cara, do que em áreas mais distantes do centro. Não é assim? As pessoas que moram na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, pagam um aluguel, pagam um IPTU muito, muito mais caro do que as pessoas que moram lá na zona oeste, do outro lado, totalmente distante do centro. Não é assim? A mesma coisa acontece também com as empresas. Se a empresa está alocada num grande centro urbano, ela vai pagar muito mais caro, porque esse centro urbano ele oferece tudo para ela. Isso aí é o normal das coisas. E aí, hoje em dia, nós temos um processo que a gente chama de desconcentração industrial. O que é esse processo de desconcentração industrial? Bom, as indústrias que antes se alocavam, se localizavam nos grandes centros urbanos, estão começando a buscar áreas na periferia, áreas mais distantes, áreas que, de repente, não apresentam toda uma infraestrutura para colocar as sedes das suas empresas. Para quê? Para baratear ainda mais o seu processo produtivo final, tá certo? Então, aqui nós temos no mapa, olha só, a cidade de São Paulo, e aí essas setinhas verdes, elas representam a saída das indústrias da cidade de São Paulo para áreas mais distantes, onde o aluguel da região pode ser mais barato, onde os impostos são mais baratos, onde a mão de obra também pode ser mais barata. Eles estão indo em busca
logicamente, no processo de redução do custo de produção, porque eles querem lucrar e vender cada vez mais, né? É a lógica do sistema capitalista, né? O lucro. Então, o empresário ele vai sempre buscar as áreas onde esse lucro ele pode ser maior, tá certo? Nós aqui na região sudeste, nós temos as duas cidades globais, as duas únicas cidades globais do país. São Paulo, a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro também. São as duas únicas cidades globais. Cidades globais, quando a gente for falar de urbanização, eu vou explicar toda a hierarquia urbana que existe. Cidade global é uma cidade que polariza, não só dentro do Brasil, mas o mundo também, com o mundo também. Ou seja, estabelece relações comerciais não só influenciando dentro do Brasil, mas também com os outros países do mundo todo. Então, aqui no Brasil, as duas únicas cidades globais são São Paulo e o Rio de Janeiro, tá certo? Bom, não é à toa que aquela companhia siderúrgica nacional, ela se localiza numa região de Volta Redonda que fica no sul do estado do Rio. Ou seja, ela fica no meio do caminho, próxima aqui à cidade de São Paulo, onde nós temos aí uma grande concentração industrial, e próximo também do centro do Rio, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, onde nós temos uma grande concentração industrial também, tá certo? Sabia? Oi, Júlia tá tentando entrar, mas ela não tá conseguindo. deixa eu só sair aqui para eu ver. Não tem nenhuma solicitação, não. A Júlia já estava na primeira aula? Tava. Então ela não precisa de permissão, é só ela entrar direto. É o link. Entendeu? Fala para ela, porque não precisa. Se ela já entrou na primeira aula, ela já consegue entrar direto. Pede para ela sair e voltar. Vê se ela conseguiu. Ó, agora ela entrou. Foi. Beleza. Deixa eu só, eu estou terminando aqui a explicação, tá? É porque, olha só, é que quando eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ter acesso ao chat, não aparece para mim, tá? Eu não sei quando vocês estão falando aqui no chat, tá bom? Quando for assim, pode falar no microfone, beleza? Professora, Oi. meu celular tá 1%, vai ter que sair, mas eu tava presente aí. Tá bom, Daniel. Vou anotar aqui. Bom, gente, deixa eu só concluir aqui que já está acabando essa parte da nossa explicação sobre a industrialização. Então, nós temos aqui esse processo de desconcentração, onde as indústrias vão buscar cada vez mais produzir com um custo muito, muito menor, isso aí é fato, né? E eles vão buscando cada vez mais lucrar. Vocês têm aqui alguma dúvida a respeito desse assunto? Não? Então tá. Eu agora vou fazer a chamada aqui com vocês e eu vou deixar uma atividade, uma pesquisa para vocês fazerem durante a semana, tá certo? Bom, eu gostaria de que vocês pesquisassem sobre o Parque Industrial Brasileiro, que vocês falassem a respeito do Parque Industrial Brasileiro. Quais são os tipos de atividades industriais que nós temos aqui no Brasil? O que é, então, a região do ABC Paulista? Vocês vão ver que é um grupo de cidades onde se desenvolvem, são cidades importantíssimas no ramo industrial, onde tem aí a alocação de várias indústrias importantíssimas para o Brasil. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês anotarem no caderno, tá? Sobre o Parque Industrial Brasileiro. Quais são
as atividades industriais destaque no país. Explicar o que é a região do ABC paulista, tá certo? Vocês vão aí, por favor, copiando essa atividade. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada de vocês, tá? Antes que eu me esqueça. Vamos lá? Ana Carolina Busson, Carol. Presente. Sim, Léo, para fazer no caderno, tá? Ana Clara. Presente, professora. Ana Gabi. Angelina. Brian. Bruna. Bruna tá aí? Camille. Carlos Daniel. Professora, eu tô presente. Tá. Daniel. Não, Camille. Eduardo. Presente. Emanuel. Oi, tia, desculpa, meu microfone travou. Nada. Evelyn. Gabi. Já vi, tá, Gabi? Isabela. Isaac. Presente. Que voz, hein, Isaac? Tia, eu tô presente, tá? Que é a Isabela, porque tava travando aqui o chat. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui. Jennifer. Presente. Tia, você é melhor. Que voz, hein, Isaac? Não é, menino? Uma voz assim poderosa? Caramba! João Vitor. Júlia. Cauã. Cauã continua sem acesso, né, gente? Tia, Cauã não participa de nenhuma aula, né? Não é só na sua, não. É de nenhuma aula mesmo. Aham. Não participa Ele porque já não até quer, chegou já até aqui. botaram ele no grupo, eu acho. É. E Caio. ele saiu. Oi, Lívia. A gente botou ele no grupo e ele saiu. Ué. Leonardo. Presente. Lívia, presente. Eu. Lorena. Lucas. Maria Clara. Miguel. Tia, Maria foi fazer exame de sangue. Tá. Miguel. Pedro Conceição. Gente, cadê o Pedro Conceição? Tem um tempinho que ele não participa da minha aula. Pedro Henrique. Tô vendo que você tá presente, presentaço, né? Vitória. Oi, tia, tô aqui. E Yasmin. Yasmin hoje eu não vi Yasmin por aí. Bom, galera,
Já está chegando aí a nossa hora, né, de terminar. Eu vou liberar vocês, tá bom? Da aula de hoje. Estudem, façam aí a prova de geografia aí com muita calma, leiam bastante, tá bom? Fiquem com Deus e até a semana que vem, tá? Beijos. Tchau, professora. Bom final de semana. Bom final de Tchau, semana. tia. Boa semana. Tchau, tia. Tchau, professora. Tchau. Fala, Ana Clara, não entendi nada. Caraca, eu tô me ligando de Teresópolis. Calma aí, tchau, tchau. Eu tava te desejando boa semana. Tchau.